Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês que após as intensificações dos exercícios militares, entre eles também exercícios nucleares entre Estados Unidos e Coreia do Sul, a presença de tropas e de ativos navais americanos está cada vez mais numerosa ao redor da Península Coreana, e isso passou a incomodar a Rússia. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever no canal, ativar as notificações, que vai ajudar em muita continuidade do meu trabalho aqui na plataforma, e curtir e compartilhar o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E também você pode ajudar o meu canal, a continuidade do meu trabalho, se tornando membro e fazendo parte do Clube dos Canais. E isso é muito fácil. Se tornando membro, você já vai estar contribuindo diretamente com o meu trabalho e ainda vai ter benefícios como visualizar vídeos exclusivos antes de todo mundo aqui no YouTube e ainda ter os seus comentários destacados e o seu nome destacado nos meus vídeos de análise aqui no canal. Então não perca tempo, você pode se tornar membro e contribuir com o meu trabalho e ter benefícios exclusivos aqui no canal. Então, sem mais enrolação, vamos para o que interessa, que nos últimos anos, os Estados Unidos intensificaram seus exercícios militares com a Coreia do Sul e também com o Japão. Quais os objetivos disso? É manter uma dissuasão armada, tanto convencional quanto nuclear, em maior nível, desde que a Coreia do Norte passou a intensificar o seu programa de armas nucleares. Ou seja, passou a remodelar a sua tecnologia de engajamento, de acoplação, de artefatos, de ogivas na cabeça do míssil e também desenvolvendo tecnologias suficientes para atingir áreas dos Estados Unidos como a pequena ilha de Guam, lá no Pacífico. E também após Kim Jong-un romper as políticas de reaproximação com os sul-coreanos, um desafio também que jogou ali para a Ásia e o Ocidente com o último lançamento de satélite bem-sucedido da Coreia do Norte, que se tornou, é claro, o primeiro satélite em órbita da Terra dos norte-coreanos, graças à última cooperação bilateral com a Rússia. Em troca, é claro, a Rússia conseguiu toneladas e toneladas de munições. Então, após o lançamento do satélite, os Estados Unidos determinaram que Pyongyang, a capital da Coreia, é de fato uma ameaça e, como tal, deve ser dissuadida e observada. Foi então que os Estados Unidos fizeram o quê? Ampliaram seu envolvimento do potencial nuclear entre as duas partes, Estados Unidos e Coreia do Sul. Isso demonstrou aos sul-coreanos que eles podem estar protegidos pelo guarda-chuva nuclear americano e também uma ameaça, uma dissuasão nuclear da Coreia do Norte, dizendo: se vocês atacarem Seul, vocês podem ter muitos problemas com os meus equipamentos, com as minhas armas, com as minhas tropas dos Estados Unidos, que, é claro, vou estar presente aqui na região da Península Coreana. E Seul, é claro, vendo todo esse aparato militar ali na sua porta, ficou mais tranquila, mas não, é claro, os norte-coreanos. No entanto, isso não foi muito bem aceito pela Rússia, principalmente após esses exercícios militares, que foram chamados de Escudo da Liberdade pelos americanos, como uma forma de prontidão contra as atividades da Coreia do Norte, desde o início de março que esses exercícios vêm sendo realizados. Então, os americanos, de fato, o que fazem nessa região? Esses movimentos estão sendo caracterizados como uma espécie de bloqueio naval e aéreo, mesmo em áreas internacionais livres. Então, de certa forma, isso afronta os interesses russos e também os interesses norte-coreanos. Foi então que o representante permanente russo lá na ONU, Vasily Nebenzia, se pronunciou a respeito sobre isso e disse que é particularmente preocupante o envolvimento cada vez mais flagrante do potencial nuclear de Washington, e esse desenvolvimento perigoso na região, ou seja, na Coreia,
afeta os principais interesses de segurança nacional da Rússia, dizendo ainda que os ativos dos Estados Unidos estão localizados a dezenas e milhares de quilômetros de distância da Coreia do Norte. Ué, mas se estão a dezenas de milhares de quilômetros de distância, o que isso então representa uma ameaça para os interesses da Rússia? Sim, representa, e eu vou explicar detalhadamente essa estratégia assertiva dos americanos e também da Coreia do Sul e Japão. Se estão a milhares de quilômetros, há sim uma preocupação para Moscou e também Pyongyang, porque isso afeta necessariamente o fluxo naval e aéreo dessas nações que estão sancionadas pela ONU, como a Coreia do Norte, por exemplo. E ainda, esse fluxo comercial, esse fluxo de matéria, são vistos, esses fluxos, são vistos como dissuasão militar que preocupa qualquer teste também da Coreia do Norte, que frequentemente lança mísseis e, é claro, teme uma interceptação ou um erro de cálculo na região. Vai que um míssil atinge um ativo americano ou japonês ou sul-coreano. Será que eles estariam preparados para enfrentar as consequências? Tá aí uma primeira acentuação diante dessa presença americana. E os ativos navais americanos também servem como policiamento na região diante das embarcações russas e norte-coreanas que levam e traz suprimentos bélicos, commodities, entre outras questões que até mesmo fazem comércio com outras nações de forma razoável, não como, é claro, de forma intensa como com a Rússia e com a China. Então a Rússia ela começou a fornecer recentemente uma grande quantidade nunca antes vista de petróleo diretamente para a Coreia do Norte. E esse fluxo de commodities desafiou essas sanções dos americanos, do Ocidente, da ONU, e cimentou, mostrou ao mundo que essas relações entre Rússia e Coreia do Norte estão cada vez mais sólidas e não há sanções que possam impedir que a Coreia do Norte se desenvolva, sobreviva e essas relações bilaterais aconteçam. Então, a presença americana é uma ameaça clara para Moscou e Pyongyang. Então, por tudo isso que envolve questões comerciais e também questões bélicas. E como retaliação, o que a Rússia fez? Esse representante permanente da ONU, ele utilizou o seu veto para bloquear o projeto de resolução dos Estados Unidos sobre essa extensão do mandato do Comitê de Sanções 1718 do Conselho de Segurança da ONU, que visa monitorar a implementação de sanções contra a Coreia do Norte, contra Pyongyang. Então essa resolução 1718 ela foi adotada pelo Conselho de Segurança da ONU em resposta a um teste que a Coreia fez, um teste nuclear. Então essas sanções proibiam o envio, proibiam a venda ou também a entrega de qualquer veículo militar, armas, materiais, equipamentos, bens e também tecnologias que pudessem ser usados para os programas de mísseis, de armas e nucleares de Pyongyang. Então, foi muito bem claro essa resolução que a Rússia foi lá e bloqueou ou vetou esse bloqueio. Então, para encerrarmos, a Coreia ela também respondeu a essas ofensivas, essas presenças cada vez mais crescentes de ativos militares americanos e da Coreia do Sul em sua região da Península Coreana. Kim Jong-un fez o quê? Ele disse que não buscará mais a reconciliação e também a reunificação com a Coreia do Sul e, inclusive, recentemente deu ordens ao seu exército para intensificar a nível de guerra e, inclusive, a indústria de munições, os programas de armas nucleares, os programas de nucleares em si e também os setores de defesa civil, ou seja,
quando há um estado de guerra, a defesa civil também precisa estar pronta para essas ofensivas. Então ele colocou toda a sua indústria e principalmente uma grande produção de suprimentos a nível de guerra, como retaliação a esses exercícios entre os Estados Unidos e Coreia do Sul. Então a presença dos ativos americanos, inclusive, podem ameaçar cada vez mais esse comércio e cada vez mais secreto e também intensificado do porto russo de Vostokny ao porto norte-coreano de Chongjin, onde ocorrem as maiores transferências de armamentos para a Rússia, que utiliza lá no leste europeu, e também esse comércio entre Rússia e Pyongyang para fornecer petróleo em uma grande quantidade para Kim Jong-un. Espero que tenham gostado desta análise de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativarem as notificações, que vai ajudar muito o meu trabalho aqui na plataforma. Curta e compartilhe o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença. Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.